E como nós temos dito, esse é um tempo, ele é maravilhoso, como nós cantamos aqui, porque é um tempo quando nós então abrimos as Escrituras e temos que falar do Senhor. Irmãos, antes de nós entrarmos aqui no estudo da palavra, eu quero dizer algo para vocês. Estava conversando hoje com um irmão, ali na cidade de Campo Grande. Ele recentemente esteve ali em Israel, voltou faz menos de 15 dias. E num dos estudos que nós tratamos sobre os sinais, as evidências da volta de Cristo, baseado num livro de Christian Shane, que ele disse assim, que é para nós ficarmos com os nossos olhos em Israel. Então, quando começar a edificar o tabernáculo de Davi, o próprio Senhor disse que a sua vinda estaria muito próxima. E esse irmão, caminhando por lá, teve algumas manifestações do povo judeu. É um povo que se multiplica constantemente. E esse irmão trouxe um relato histórico, né, desde 1948, passando por todos os anos. E ele disse o seguinte, que houve uma manifestação, até então ficaram um pouco assustados, que ali tem umas localidades que os judeus não podem invadir, sendo que é ali Israel. E porque tem muçulmanos, tem o pessoal da Jordânia, enfim, tem uma série de pessoas que habitam ali. Então, os judeus disseram, ele ficou sabendo que está tudo preparado para a edificação deste templo, né? Então, esse irmão fez uma pergunta: quantos anos vocês vão edificar o templo? Anos não, meses, em breve, mas não vai anos. Então, irmãos, quando começar a edificar o templo ali em Israel, Jesus disse que está muito próximo a nossa redenção. Então eu creio que aquele irmão, quando disse isto, Christian Shane agora, naquele livro, sobre as profecias, então ele estava muito certo naquilo que ele estava dizendo. Era um homem do Senhor, já não está mais entre nós, tive o privilégio de conhecê-lo, muito sério, e é tão bom ficar perto dele, porque é um homem do Senhor, um homem que de fato ele tem muita intimidade com o Senhor, gasta tempo com o Senhor. E ele disse isto: quando começar a edificar o templo lá em Jerusalém, a volta de Cristo está minutos para ele voltar. Nós já sabemos pela palavra que ele já está com a mão na fechadura, ele já está às portas. Porque, irmãos, e que bom que eu creio que talvez muitos de nós aqui não experimentarão a morte, serão arrebatados com o Senhor. Mas para isso, irmãos, precisamos estar preparados para encontrar com o nosso Pai. Nascemos de novo, todo aquele que nasceu de novo, é porque de fato creu no Senhor. Creu que foi atraído, crucificado, morto e ressurreto com Cristo. Essa é uma nova criatura, tem o Espírito de Deus, tem a pessoa do Filho, tem a pessoa do Pai, a Trindade habitando dentro. Mas tem um detalhe aqui, irmãos. Quando diz lá em Amós 4,12, prepara-te, ó Israel, é para o povo do Senhor. Preparar no sentido de que temos de fato a vida de Cristo formada em nós. Porque, irmãos, o Senhor, dissemos hoje pela manhã no estudo, que o Senhor nos confiou um reino que é um reino eterno. Esse reino não está lá nem colar, o reino está dentro de nós, porque o rei é o próprio Senhor Jesus, ele habita dentro de nós. Claro que lá em Gênesis 1:26, a palavra vai dizer que o Senhor, quando fez Adão, concedeu a ele domínio sobre as aves do céu, peixes do mar, os animais, enfim, domínio sobre toda a extensão territorial, chamado terra. Era para o homem então dominar, mas o homem, quando pecou, como que transferiu esse domínio
para Satanás. Ele disse isso lá em Lucas capítulo 4, versículo 6 e 7 ali, que ele diz o seguinte, que quando levou o Senhor Jesus ali, aquele monte, ele fez com que o Senhor contemplasse todos os reinos do mundo e disse o seguinte para Jesus: todos os reinos do mundo me foi dado, e eu o dou a quem quer. Se prostrado você me adorar, tudo vai ser teu. Então Jesus, ele disse que só o Senhor adorará, só a eles dará culto. Mas quando o Senhor Jesus então morreu na cruz, ele conquistou novamente o domínio. Aquele homem, 100% homem, 100% Deus, ele conquistou o domínio, o Hadar, R-A-D-A-H, Hadar, domínio, como Rei Jesus. Então, queridos, este domínio, vocês sabem lá em Mateus 28, 18, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, lembra? E depois ele foi para a glória, ele foi ascendendo lá em Atos 1, 6 e 7 até as nuvens, e das nuvens para cima eles já não viram. Mas Daniel, nós vimos aqui em uma outra oportunidade, Daniel capítulo 7, alguns versículos ali, 3 versículos vai mostrar Jesus então vindo nas nuvens até o ancião de dias, que é o nosso Deus e Pai. E a palavra fala que ele recebeu do Pai domínio, autoridade, recebeu poder, majestade, recebeu toda a glória que ele havia abdicado, todos os seus tributos foram dados ao Filho. Ele recebeu, ele conquistou tudo, mas não para ele. A palavra fala no mesmo capítulo, no versículo 24, se eu não me falha a memória, ele deu o domínio, a glória e tudo que ele conquistou aos filhos dos santos do Altíssimo. Irmãos, nós temos em nossas mãos, em nosso interior, o domínio, o poder, a autoridade, que é Cristo habitando em nós, para que nós sejamos então embaixadores nessa terra, embaixadores do reino que o Pai nos confiou. O Pai vos tem confiado um reino, e este reino é um reino eterno. Este reino tem um rei, que é o Rei Jesus. Esse reino foi colocado dentro de nós, porque Cristo é a nossa vida. Então, este reino está habitando dentro de nós, e Ele está governando as nossas vidas. Infelizmente, existem muitos que não compreenderam ainda a autoridade deste reino, e este reino não vai governar em uma vida que não se submete ao seu rei, porque nascemos de novo, fomos feitos reinos de sacerdotes. Irmãos, este reino do Senhor governa todas as coisas, governa todo mundo. Então, Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Atos 2:36, Pedro disse assim, para aqueles religiosos, também para nós: esteja absolutamente certa toda a casa de Israel, que este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, irmãos, nós precisamos de avaliar aquilo que nós já temos em Cristo. E o Senhor não vai mostrar para nós, irmãos, se nós não tivermos um desejo, um anseio, um anelo por conhecer aquilo que nós já temos. Porque nós temos percebido que tem muitos cristãos espalhados sobre a face da terra, vivendo uma vida miserável, sendo eles os filhos do rei, mas como que eles abdicaram, ou estão com seus olhos vendados, ou talvez por negligência, por não conhecerem aquilo que eles são em Cristo Jesus. Você pode entender isso também lendo a parábola do filho pródigo. Aquele homem tinha 2 filhos, um foi embora, achou que o mundo daria para ele as suas alegrias, os seus prazeres, mas este mundo nos faz perecer. Quando ele voltou, totalmente arrependido, o pai o recebeu, o acolheu, vestiu aquele filho, colocou anel no dedo, mesmo o pai tendo dado para ele toda a herança, o pai então disse: você ainda é o meu herdeiro,
toma aí o anel. E colocou calçado nos pés. Você não é meu servo, você é meu filho. Tudo que é meu é teu. Interessante que aquele outro chegou, talvez por não conhecer quem era seu pai, o coração de seu pai, um pai amoroso. Ele já chegou emburrado, dizendo para o pai: há quantos anos eu te sirvo? O Senhor não deu para mim nem um cabrito para eu alegrar com meus amigos. Eu penso, irmãos, que aquele cara era um filho tão chato que nem amigo ele tinha. Ele tinha uma ideia de ter amigos. E o pai disse assim: filho, você é meu filho. Você pode pegar qualquer animal, sacrificar, se alegrar com seus amigos, porque tudo que é meu é teu, você é meu filho, você é meu amado filho. Agora era necessário nos alegrarmos, porque este teu irmão estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Então era necessário nós nos alegrarmos. Vamos, irmãos, abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16. Efésios 5, 15 e 16. Então a palavra, ela traz aqui dois versículos fundamentais. Eu quero dizer para os irmãos, para nós não perdermos tempo, ganharmos tempo, eu não vou analisar aqui as palavras, algumas palavras relacionadas no original, mas nós vamos refletir um pouquinho sobre a questão do tempo. Diz assim o verso 15: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Por que ele está dizendo isso, irmãos? Porque, ainda que somos filhos de Deus em Cristo Jesus, nós somos tendenciosos a andar como nécios e não como sábios. Andar como sábios é andar segundo o Espírito nos dirige. Porque o Filho de Deus, ele não vai dirigir os seus próprios passos. A sabedoria que nos foi dada é para nós andarmos como sábio, olhando para uma só direção, olhando para um só foco. Quando nós desfocamos, ou os nossos olhos estão embaçados com relação ao Filho, a nossa tendência, irmãos, é perder tempo. E como os filhos de Deus têm perdido tempo? Aqui o versículo 16 diz assim, no final do versículo 15, não como nécios, e sim como sábios. Andar, não como nécios, sim como sábios. Aí ele vai dizer o seguinte, um dos fatores que é andar como sábios, remindo o tempo, porque os dias que nós estamos vivendo são dias maus. Nós sabemos a luta que os governantes e que toda uma cúpula por detrás estão fazendo para ter dias melhores, mas para si mesmos. Tudo que os homens fazem, os homens ímpios, é para viver uma vida cômoda neste mundo. E esta vida que eles vivem, infelizmente, tem influenciado muitos cristãos a andarem de uma forma totalmente sem sabedoria, porque é mais fácil pessoas do mundo tirar alguém que está em Cristo e arrastá-lo para o seu mundo, do que um filho de Deus tirar alguém do mundo e trazer para o corpo de Cristo, a vida da igreja. Essa palavra aqui, remindo o tempo, remir, aqui no original, remir, o tempo aqui fala de kairos, o tempo aqui é kairos, e os dias aqui, está se referindo ao cronos, ao nosso tempo, é o tempo nosso que estamos vivendo, são maus. Por quê? Porque o mundo está vivendo sob a influência da queda ainda, nós também vivemos sob a influência da queda. O Senhor nos regenerou, mas Ele não nos tirou do mundo ainda, mas o Senhor já orou por cada um de nós. Pai, eu não rogo que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. João capítulo 17, naquela linda oração de intimidade que ele teve com o nosso amado Senhor. Então, queridos, não destrua
a vontade de Deus na sua vida perdendo tempo. Talvez eu penso que seja uma das maiores bênçãos que Deus nos dá, é o tempo. É o tempo que Ele nos dá para nós. Mas o que seria então remir aqui nesse versículo, remir o tempo? Remir, a palavra remir aqui, ela significa, irmãos, resgatar, significa salvar. A palavra remir o tempo é assim como Jesus, Ele nos remiu, nos redimiu, nos resgatou, é a mesma ideia, porque aqui no original, essa palavra aqui é exagorazomenoi. Palavrão, né? Exagorazomenoi, que significa para resgatar da perda. Então, o que significa remir o tempo? Remir o tempo, irmãos, primeiro que todo homem, toda mulher que vive uma vida distante do Senhor, aqueles dias que ela vive, embora a pessoa pense que são dias bons, são dias maus. Porque, irmãos, quando Deus chamou Abraão, no meio lá de 2.000 ídolos, e segundo alguns estudiosos, ele manufaturava ali daqueles ídolos, fabricava ídolos e vendia. Hoje é muito comum em algumas cidades, né, que tem o centro da adoração de ídolos, as pessoas manufaturam ídolos, né? Então, quando Deus chamou Abraão, foi um chamado muito especial, porque Deus, eu disse para vocês numa quarta-feira aqui no estudo, que Deus, quando Ele começa uma obra na vida de alguém, não é que Ele começou, acho que eu não vou terminar, não. Primeiro Deus termina aquela obra na vida da pessoa, Ele já tem tudo pronto para depois começar. Mas Deus já sabe onde que vai dar aquilo. Então, quando Deus começou uma obra em nós, quando Ele chamou você para crer em Jesus Cristo, significa que Ele já completou a obra do Filho na minha e na sua vida. É uma questão de tempo. E isso tem que ser estímulos, irmãos, para mim e para você crescer no Senhor, para desenvolvermos um tempo mais saudável com o Senhor. Porque hoje em dia, irmãos, Satanás fará de tudo e usará todos os meios satânicos para tirar o teu tempo com o Senhor. Muitas pessoas, primeira coisa que levantam, o que elas fazem? Vai lá orar, passar uma hora em oração, pelo menos uns 20 minutos lendo a palavra, os primeiros instantes, quando você levanta, a maioria, falando do povo de Deus, não é assim. O que eles vão pegar é o celular para dar uma volta nas redes sociais, perder um precioso tempo. Então ali você já se alimentou de um monte de porcaria. Irmãos, entenda uma coisa, a palavra fala que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que o sistema, ele é maligno. Claro, não estou aqui dizendo que não tem valor o celular, claro que tem. Nós podemos evangelizar, colocar mensagens, né, nas redes sociais, isso é fundamental, de alguma maneira, isso não é perda de tempo, mas perda de tempo estou falando porque Deus tem tratado comigo nesse aspecto, percebe? E Deus tem usado pessoas para me mostrar a realidade de perda de tempo. Passamos horas, muitas vezes ali, meia hora brincando ali no celular, isso é tudo perda de tempo. Agora, se há uma necessidade da parte do Senhor, que toca o seu coração, que você vai lançar nas redes sociais, para que outras vidas sejam edificadas, amém. Mas, irmãos, a maioria do tempo nós estamos preocupados com a vida dos outros. Nós queremos ver o que passa aqui, o que passa acolá, percebe? Então, isso também é um fator que entristece o Santo Espírito de Deus que habita em nós. E cada dia que passa você pode perceber, pessoas que oravam pela manhã, passavam ali minutos, horas com o Senhor, já não estão fazendo mais isso. Porque o tempo tem sido roubado por Satanás. O tempo não tem sido resgatado e o Pai tem batido
remindo o tempo, porque os dias são maus. Nós estamos vivendo dias maus, então não perca tempo perdendo tempo. Porque esse tempo, irmãos, que temos com o Senhor, é um tempo muito precioso. Irmãos, quantas e quantas pessoas poderiam estar hoje aqui, não perdendo tempo, mas na mente deles, por que eu vou lá perder tempo ouvir a palavra de Deus? Então, acha tempo para fazer coisa que é contratempo àquilo que o Senhor então determina para eles, para gastar o seu tempo com aquilo que é proveitoso. Irmãos, fora de Cristo, todo tempo gasto é perda de tempo. É um tempo que Deus não conta no seu calendário. Então, meus irmãos, mas eu trabalho o dia inteiro. Muito bem, ali é um tempo para você servir ao Senhor naquele trabalho, adorando o Senhor, porque quando nós, no nosso trabalho secular, nós estamos servindo ao Senhor. Você tem essa consciência de que no seu trabalho você está servindo a Cristo? E como deve ser feito o seu trabalho, irmão? Com amor, com carinho, com dedicação, como a Cristo. Agora, aqueles que de fato não têm esse entendimento, eles vão fazer de tudo para tentar enganar ali o seu patrão, o seu chefe, uma expressão que eu gosto muito é amassar mato, finge que está carpindo, mas está amassando mato. Hoje não existe mais carpinação, só venenos, né? Finge que passa veneno, mas não passa veneno de coisa nenhuma, estão me compreendendo? Então, penso que estão enganando, mas estão enganando a si mesmo. Pessoas assim não prosperam, pessoas assim não vão adiante, pessoas assim não estão servindo a Cristo, mas servindo a sua própria preguiça. E todo preguiçoso, a Bíblia diz que ele empobrece, espiritualmente, financeiramente, e por aí vai. Estão perdendo tempo, irmão. Então, antes de nós conhecermos o Senhor, nós passamos de fato muito tempo perdendo tempo, gastando tempo com coisas que é pura perda de tempo, não é assim? Assim como Jesus, Ele remiu, nos resgatou, trouxe de volta o tempo perdido, porque a palavra fala que Ele não leva em conta os tempos da ignorância. Efésios vai dizer assim, em Efésios 5, versículo 27, que para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula e sem ruga. Essa palavra ruga aí, se você buscar essa palavra num bom original, você vai perceber que a ruga é o tempo que nós perdemos fora de Cristo. Ruga é um tempo que nós perdemos estando em Cristo, mas com outras coisas que o Senhor não está envolvido. E nós perdemos tempo, irmãos. Puxa vida, perdemos tempo. Nós gastamos o nosso tempo, desgastamos, cansamos, e quando é um tempo de adorar a Deus, qual é o tempo de adorar a Deus, irmãos? Nós cantamos aqui alguns cânticos. Hoje é tempo de adorar a Deus, porque em nós agora habita o seu Espírito, percebe? Então, qual é o tempo de adorar a Deus? Se você cantar essa canção hoje é tempo de adorar a Deus, de louvar a Deus. Se você cantar ela amanhã, hoje é tempo, hoje é tempo. O tempo de Deus é hoje, não é ontem nem amanhã, é hoje. Hoje é tempo. Então, aqueles que gastam tempo, perdendo tempo, às vezes com aquilo que é cansativo para o corpo, e Satanás, ele tem uma tática, ele vai gerar no interior das pessoas um prazer naquilo que ele não está envolvido, para quando chegar o tempo de reunir do Senhor, você está cansado, porque você gastou muito tempo com aquilo que não tem nenhum valor. O tempo só é valoroso quando é dedicado ao Senhor. Até em um lazer, irmãos, nós podemos perder tempo, porque o Senhor, Ele fez todas as coisas para o nosso aprazimento. O lazer é bom e precisamos disso, e Deus sabe disso, e Ele quer que nós desfrutamos de lazer também, mas dentro do tempo que Ele estabelece para nós. Há tempo para tudo.
Eclesiastes diz que há tempo para morrer, tempo para nascer, para juntar pedra, para separar pedra. Então, tudo tem um propósito, tem o seu tempo. Mas o tempo com o Senhor, Ele quer um tempo nosso exclusivo para Ele. Isso é inegociável, irmãos. Nós que somos tão tolinhos, porque, irmãos, quando nós desperdiçamos a dádiva do tempo, nós estamos insultando a Deus que nos deu um tempo para Ele. E nós não conseguimos encontrar tempo para Ele. Por quê, irmãos? O que está acontecendo conosco? Nós preferimos muitas vezes criticar a forma do reunir dos irmãos. Hoje em dia, irmãos, estamos vivendo uma geração de crentes dodói. Crentes que estão cheios de uma doença chamada minite, mim mesmo. Por que as pessoas hoje se chateiam facilmente? Porque elas estão cheias de si. Tocar nelas dói. Irmãos, essa pessoa não conheceu a cruz ainda. O Senhor está voltando. O Senhor está com a mão na fechadura da porta. Ele está ansioso para buscar a sua igreja. Irmãos, e em todo o Brasil, talvez vocês não tenham conhecimento, mas os irmãos estão com uma sede da palavra. Uma sede da palavra, irmãos, e muitos não têm onde encontrar a palavra. Temos irmãos que ligam para nós. Hoje mesmo uma pessoa falou para mim, à tarde, e de manhã também, antes de nós irmos viajar: olha, eu tenho muita inveja de vocês, porque vocês vão agora se congregar, mas onde que eu moro? Não tem nenhuma comunidade que pregue a verdade da palavra, que Deus revelou para eles. Eu até tentei pregar para um pastor, mas ele ficou muito ofendido. Eu fui com muito amor, então eu entendi a dificuldade que Jesus passou com aqueles religiosos. Jesus ia levar para eles vida, amor, graça e misericórdia, e eles não quiseram. Então Jesus chorou sobre Jerusalém, porque quantas vezes Ele quis, naquele tempo, reunir os teus filhos debaixo das suas asas, mas vós não quisestes. Percebe, irmãos? Porque eles não entenderam, não compreenderam o tempo da visitação de Deus. Irmãos, o céu nos visitou, e você foi uma pessoa que foi alcançada pelo Rei Jesus Cristo. Ele veio aqui para fazer com que você pudesse ter os seus olhos abertos e crer nessa verdade. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, não perca tempo perdendo coisas com o tempo. Nós precisamos, irmão, ser despertados deste sono espiritual do inferno. Pessoas que muitas vezes trabalham a semana inteira, mas chegam no domingo de manhã: eu preciso dormir até mais tarde, porque é o único dia que eu tenho para descansar. Você não entendeu o que é descanso. Ele lhe dá para você 7 dias da semana, 7 noites para você dormir. Ele te dá um bom sono. E agora, irmãos, eu tenho que descansar. Você tem que entender, se o seu descanso não for Cristo, outra coisa não vai lhe trazer descanso. Ele disse assim: para aqueles que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim. Vocês encontrarão em mim descanso para as vossas almas. Nós não precisamos de descanso para o corpo, para a alma. Irmão, comigo acontecem umas coisas muito estranhas, né? Eu sou um cara muito estranho. Eu tenho muita dificuldade, assim, por exemplo, se eu for dormir 00:30, 1h, eu acordo 4h da manhã. Eu não estou sentindo mais canseira. Eu não sei o que está acontecendo. Às vezes a minha esposa fala: mas você está muito agitado. Falei: mas por que essa coisa assim, essa energia que vem do Senhor? Então eu não vou perder tempo mais com coisas, percebe? Então é um tempo para orar, para ler a palavra de madrugada. Esses dias eu fiquei tão feliz conversando com o irmão Glênio. Ele falou: olha, Claudinho, as madrugadas que
que o Senhor nos acorda, ela é tão preciosa. É um tempo de silêncio, um tempo para passar com Ele, é um tempo para você se cair aos seus pés, é um tempo para você contemplar a glória do Senhor. Interessante que no outro dia você não fica cansado, percebe? Então, queridos, não perca tempo dormindo mais do que o normal, não perca tempo, percebe? Porque você vai empobrecer. A palavra fala que o preguiçoso, ele empobrece. Então, Paulo, ele exorta, lá em Romanos, abra comigo, por favor, em Romanos, capítulo 13, perdão, Romanos capítulo 13, a palavra, ela diz assim, olha que interessante aqui, irmãos, capítulo 13, versículo 11 e 12, presta atenção, que a Bíblia está dizendo, e digo isto a vós outros, Romanos 13, 11, e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono. Irmãos, que sono que é esse, irmãos? É de dormir demais? Não, é o sono espiritual. Esse sono aqui é que nós ficamos com os olhos bem acesos, às vezes assistir um filme 1h30, 2h30, tem pessoas que passam a manhã inteira conectado na internet, estão perdendo tempo, estão em busca de coisas que não diz respeito ao reino. Queremos ganhar, é pura perda para a sua vida espiritual com o Senhor. Irmãos, temos que aprender a depender do Senhor, dele é que vem tudo para nós, dele é que vem toda a boa dádiva, todo o dom perfeito, são lá de cima, descendo dos céus para nós, e não há sombra nem mudança de variação, toda boa dádiva é de cima, e não, ele falou assim para nós, Paulo fala em Colossenses 3, buscai as coisas que são de cima, não as que são aqui da terra, pensai nas coisas que são de cima, não apenas busque, mas meditem, pense em tudo aquilo que o Pai tem para lhe dar, é de cima, não neste mundo, mas nós nos envolvemos em querer as coisas deste mundo. Pessoas que se envolvem com as coisas deste mundo, Paulo diz que são inimigos da cruz, porque parece que não morreram. Não adianta você conhecer a mensagem da cruz, saber aquilo que Cristo fez por você, morreu, ressuscitou e lhe incluiu na sua morte, saber isso é uma verdade, mas ter a realidade disso é outra, totalmente diferente. Estou meio rouco porque depois do almoço ficamos louvando o Senhor, mas cânticos clássicos dos cânticos do passado, e foi tão bom, um momento tão precioso, né? Então fiquei um pouquinho rouco, mas irmãos, que coisa preciosa é quando nós verdadeiramente somos despertados para essa realidade, para nos envolvermos com o Pai. Ele lhe ama, Ele te ama e quer que você seja despertado. Por que nós sabemos disso? Porque eu estou falando isto nessa noite da parte do Senhor, não de mim mesmo, irmãos. O que eu tenho a ver com isso? Mas o Pai nos usa para a glória dEle, percebe? Como o irmão falou hoje pela manhã, será que a cruz, como que a cruz tem operado em você? Quando a cruz opera, ela elimina toda a nossa perda de tempo, para colocar uma realidade atemporal em nós. Essa é maravilhosa, Cristo. Ele é a vida eterna, Ele se deu a nós, para a gente ficar perdendo tempo com coisas. O nosso Senhor é muito rico. Irmãos, você procura riqueza nessa terra, que Ele está procurando em fontes erradas, se é neste mundo. Cristo é a nossa riqueza, a nossa maior riqueza, e nós já temos este tesouro em vaso de barro, nós já temos, Ele é muito rico. Então a palavra fala aqui, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Talvez nós não vamos estar aqui domingo, se Jesus voltar no meio da semana,
Mas se nós estivermos, irmãos, nós estamos avançando no Senhor, estamos nos aproximando, encaminhando diante dEle, porque Ele já está vindo ao nosso encontro. Por isso que a palavra fala em Hebreus 12:2, olhando firmemente para Jesus, caminhando, prosseguindo para o alvo, olhando mais firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Mas enquanto Ele não vem, vamos continuar trabalhando, vamos continuar plantando, vamos continuar colhendo, vamos ter as nossas responsabilidades, servindo ao Senhor em nosso trabalho. Mas, irmãos, não fique perdendo tempo com aquilo que o Senhor não está envolvido, irmão. Tem pessoas que gostam de tirar aí um cochilinho da tarde, né? Queridos, para quê? Cansado com o quê? Eu vejo esses varredor de rua, esses dias, o pessoal está fazendo um muro aqui na frente, de manhã à tarde, e parava em uns 15 minutinhos trabalhando, estava ali na rua de baixo ali, o pessoal está fazendo uma picareta, trabalhando de manhã, tarde, foi o dia todo. Eu falei, amanhã vocês vão estar bem cansados, né? Vocês vão chegar em casa dormir? Claro que não, eu vou chegar em casa, tomar um banho, vou jantar com a minha família, depois eu vou ler a Bíblia, vou orar com os meus filhos, dormir 9h30, 10 horas. E amanhã, você está quebrado? Não, amanhã eu estou renovado. Falei, meu Deus, que vergonha, que vergonha. Percebe, irmãos? Que coisa linda ouvir isso, saber que existem homens que têm olhos abertos ainda. E a palavra fala aqui no versículo 12, vai alta a noite e vem chegando, não é vem chegando um dia, vem chegando o dia. Aqui, irmãos, é um apontamento, vem chegando o dia. Então fala aqui, deixemos, pois, as obras das trevas, revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias, dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Irmãos, nós temos que aprender a orar como Moisés orou. Moisés, ele escreveu um salmo, o Salmo 90, e no versículo 12, sabe o que está escrito lá? Ele disse assim, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Tem uma versão paralela que diz assim, olha, Salmos 90, 12, que diz assim, faz com que saiamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Que coisa linda, irmãos. Deixa eu repetir aqui, numa versão paralela do Salmo 90, verso 12. Faze com que saibamos como são poucos dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Ou seja, ele está dizendo assim, não perca tempo. Senhor, me dê a sabedoria para que eu saiba a brevidade da minha vida. Uma vez que eu sei a brevidade da minha vida, eu sei que eu não posso perder tempo, porque os dias são maus. Estão me compreendendo, irmãos? Os dias são maus. Uma vida sem Cristo, irmãos, é uma vida de tempo perdido. Não importa quanto tempo você vive aqui na face da terra, é um tempo perdido. E tem muita gente perdendo tempo. Estão me compreendendo? Sempre há tempo suficiente para fazer a vontade de Deus. Agora, todos nós entendemos de uma forma muito clara que o tempo, ele é um tempo valioso, pois até mesmo o mundo perdido diz que o tempo é dinheiro, não é assim? Então, os filhos das trevas parece que são mais prudentes do que os filhos da luz, porque os filhos das trevas, eles não perdem tempo com aquilo que eles desejam e almejam e trabalham. Você acha que o diabo e seus anjos, ele perde tempo com relação aos filhos de Deus? O mundo já é deles, mas os filhos do mundo são deles, mas eles estão
lutando veementemente, noite e dia, contra a igreja de Cristo. E muitos têm sucumbido, porque vivem uma vida distraídos, perdendo tempo com aquilo que não edifica, irmãos. Então, é tempo de nós despertarmos do sono. Tem um texto aqui, em Provérbios capítulo 8, versículo 34, ele é muito interessante. Aqui vai mostrar, irmãos, de uma forma muito clara, algo que nos chama a nossa atenção. Salomão foi um dos reis mais sábios que já pisou na terra, e ele disse aqui umas coisas muito interessantes. Aqui no versículo 34, ele diz assim, olha, Provérbios 8:34, feliz o homem que me dá ouvidos. Para dar ouvidos ao Senhor precisamos de tempo, de silêncio. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Irmãos, olha que coisa interessante aqui. O homem feliz é o que dá ouvidos a ele. Agora diz assim, velando dia a dia as minhas portas. É alguém que não perde tempo. Você se lembra quando o Senhor Jesus fez aquele convite lá em Lucas 9, versículo 23? Texto que foi lido hoje pela manhã aqui. Jesus disse assim, quem quiser, ele faz o convite. Olha como ele é cavaleiro, ele não vai lhe forçar. Nós temos que ser sábios e dizer, Senhor, eu quero. Quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Esse dia a dia é tomar a cruz, esse dia a dia é morrer para nós, esse dia a dia não é perder tempo para com as coisas que o Senhor não está envolvido. Irmãos, eu tenho certeza, irmãos, que se vier, por exemplo, um pregador da palavra, que conhece o Senhor, que vem pregar a palavra, ministrar aqui, nesse púlpito, e se vier o presidente da República no mesmo horário, fazer uma passeata aqui em Sidrolândia, a maioria do povo de Deus vai lá levantar a bandeira para o presidente. Queridos, isso aí é o quê? É perda de tempo, percebe? Que tristeza é isso, irmãos, que tristeza é isso. Então aqui, o homem feliz, primeiro que dá ouvidos ao Senhor, mas para isso você tem que passar tempo lendo a sua palavra, tendo intimidade com Ele, porque, irmãos, se nós não tivermos intimidade com o Senhor, Ele não vai falar aos nossos corações, Ele não vai falar com pessoas que é negligente a ouvir a Ele. As pessoas, quando começam a abrir a palavra, lê 2 versículos, já abre a boca de sono. Há uma opressão maligna, há um sopro que vem do subsolo dos infernos para tentar ofuscar, entupir os seus ouvidos. Mas quando coloca ali uma música mundana, a pessoa já se chacoalha, a pessoa já dá os seus passinhos. Então, queridos, é uma coisa lamentável, isso é muito trágico, tem muita gente perdendo tempo. Eu li hoje do Antônio Chagas, ele escreveu uma coisa muito interessante, eu quero ler para vocês aqui, Conta e Tempo. Esse Antônio das Chagas é do século 17, ele foi um frei católico, mas ele escreveu uma coisa aqui muito interessante que me chamou muita atenção sobre a questão conta e tempo. Escute só, ele diz assim: Deus pede estrita conta do meu tempo, e eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Mas como dar sem tempo tanta conta? Eu que gastei sem conta tanto tempo?
Para dar minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado e não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Hoje quero acertar conta e não há tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo. Cuidai enquanto é tempo em vossa conta, pois aqueles que sem conta gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão como eu por não ter tempo. Agora é muito tarde, não tem mais tempo. Queridos, um Frei que seus últimos dias ele percebeu que dedicou tão pouco tempo ao Senhor por conta da conta de não ter tempo. John Piper, um pastor americano, ele escreveu assim, que WhatsApp, Facebook, Instagram serão uma testemunha ferrenha contra nós no dia do juízo, quando nós alegarmos que nós não tínhamos tempo. Que verdade, irmãos, que verdade. Então, queridos irmãos, cada dia só é vivido em sua plenitude quando ele é vivido na presença do nosso amado Senhor. Fora do Senhor não faz sentido a nossa vida, irmãos. Então, para contar os meus dias diante de Deus, o Pai, eu não posso viver para mim mesmo. Cada dia longe de Deus é um dia perdido. Lá se foi um dia desperdiçado. Você está com a sua Bíblia aberta em Provérbios aí? Abra aí no capítulo 4, por favor. Vamos ler os versículos 5 e 7. 4, versículo 5 e 7. Primeiro, aqui, ele, como aquele pai para nós, né? Salomão, ele diz algo interessante aqui. Aqui tem tudo a ver com o nosso tempo também. Ele diz assim, olha, adquire, versículo 5, Provérbios 4, 5, adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não se aparte dela. Então gaste tempo com a palavra. O tempo que você tem, que é um tempo que você vai perder tempo com outra coisa, gaste aquele tempo com uma palavra, que você não vai estar gastando tempo em adquirir sabedoria, você está gastando tempo aquilo que é proveitoso, aquilo que urge. E o versículo 7 diz assim, o princípio da sabedoria é, adquire a sabedoria, sim, com tudo que possuis, e uma das coisas que você possui é o tempo que Ele vai lhe dar. Adquire o entendimento. Entendimento aqui no original, o sentido é de ganhar experiência com aquilo que você já tem por revelação do Pai. É o entendimento entra em você, a experiência entra em você. Isso é tão maravilhoso para nós, irmãos. Queridos, a nossa vida aqui na face da terra, ela é tão breve. O nosso tempo é muito curto. Jó fala que o ímpio vive breve tempo sobre a face da terra e cheio de inquietação. É uma vida que é pura perda de tempo. Uma vida de expectativa. É uma vida de anseios mundanos. Percebe? Então, por isso que essa questão aqui. Então, queridos, se nós precisamos de saber a brevidade da nossa vida. Olhe para você. Eu creio que depois dos 35 anos começam a surgir algumas dores no teu corpo. Isso é um indício que logo, logo você vai embora, você vai partir daqui. Percebe? Agora, se a gente olhar para trás, irmãos, a nossa vida foi mais perda de tempo do que um tempo ganho com o Senhor. Está me compreendendo? Olha o que o salmista escreveu aqui no Salmo 39. Essa palavra aqui, ela nos chama muito a nossa atenção. Salmo 39, a partir do versículo 4. Então aqui ele faz um pedido ao Senhor. Irmãos, nós temos que perguntar ao Senhor algumas coisas. Tem pessoas que às vezes elas perguntam para a gente o seguinte,
Olha, Cláudio, o que você acha disso e daquilo, relacionado à palavra? Olha, isso aqui quem pode responder, o Senhor tem que perguntar para Ele. Não, mas você tem mais... Não, o Senhor sabe. Se você, irmão, não perguntar ao Senhor, Ele não vai lhe responder. Todas as pessoas, inclusive ímpios, que perguntaram ao Senhor algo, nunca ficou sem resposta. Ele sempre vai lhe dar resposta. Então aqui o salmista, Davi, ele faz aqui uma pergunta, versículo 4, Salmo 39, verso 4. Dai-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Entende? E como resposta, o versículo 5 diz assim: deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. É nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade, é puro sopro, é pura bolha de sabão. Agora, olha o versículo 6. Como efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta. Mas se nós tivéssemos coragem para dizer para aquelas pessoas ansiosas, dizer para elas o seguinte: olha, você está se inquietando em vão. Se Cristo é a sua vida, não há motivo para se inquietar, a não ser que a pessoa não tenha uma experiência. Mas quando um filho de Deus, ele tem uma crise de ansiedade, e possa vir a ter, irmão, mas quando ela começa a contemplar o Cristo que habita dentro, olha, leia aquela biografia de Madame Guyon. Eu vou reler ela de novo, porque eu gostei demais. O que aquela mulher sofreu, a ponto de desistir, mas ela sempre, o que não fez ela desistir, era sempre contemplar a Cristo. Ela não perdia tempo com coisas fúteis e vãs. Ela era uma linda mulher, ela descreve a sua mocidade, como era ela, né? Ela era muito cobiçada, mas no entanto, irmãos, ela sempre olhava para uma direção. Sofreu bastante, muitas privações, mas no final ela vai dizer o seguinte: tudo isso agora eu sei, essas provações foi para o bom propósito de Deus que Ele tinha na minha vida. Porque nós muitas vezes ficamos preocupados com nossos planos, né? Os nossos planos. Deus não está muito interessado nos seus planos, irmãos. Deus está interessado no propósito dEle, que é maior do que os seus planos, no propósito dEle para a sua vida. Isso é que Ele está interessado. Então não tem que fazer planos? Temos que fazer planos, mas apresentar diante do Senhor. O que é ruim é que as pessoas, elas fazem os seus planos e começam a executar e depois pede para Deus abençoar. Deus não vai abençoar. Faça planos gigantescos e coloca diante do Senhor. Fala: Senhor, é da tua vontade que eu execute este plano? Se for da vontade dEle, Ele vai lhe abençoar e você vai ser uma bênção. E os teus planos serão concretizados, mas com uma bênção do Senhor. Mas o que é mais importante do que os nossos planos é o propósito do Senhor para com a minha e a sua vida. Esse é o maior. Então Ele já completou aquilo que Ele já começou em nós. Então eu não quero saber dos meus planos, eu quero saber do propósito dEle para com a minha vida. Isso que é mais importante, irmãos. Está me compreendendo aqui? Então, o versículo 6 diz assim: como efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Trabalhou, gastou muito tempo a juntar tesouros, mas ele vai morrer. Quem vai levar? Hoje a gente vê muitos filhos aí, né, de pais ricos que morreram, os filhos estão quase se matando por causa da herança. Eu quero mais, porque eu trabalhei mais, eu investi mais, etc. E vira aquela briga toda. E hoje, irmãos, nós estamos reunidos aqui e tem muitas pessoas perdendo tempo com outras coisas que não é ouvir a palavra do Senhor. É perda de tempo. Não estamos julgando nem condenando os irmãos, porque irmãos é irmãos.
Percebe, irmãos? Mas é uma palavra de exortação para aqueles que estão perdendo tempo. Não perca tempo com o Senhor, irmãos. É tempo de se voltar para Ele, porque Deus tem pressa. Lembra de Zaqueu? Quando o Senhor Jesus estava descendo, Zaqueu naquela ruazinha, ele ouviu falar de Jesus. Zaqueu era um publicano, cobrador de impostos e muito rico, de pequena estatura. Quando ele percebeu que tinha muita gente, ele não conseguiria ver o Senhor, porque ele queria ver o Senhor. Aquela ânsia do seu coração. Talvez ele ouviu falar do Senhor Jesus, que Ele curava, que Ele era o libertador, mas ele tinha uma ânsia no seu coração de conhecer o Senhor. Então ele subiu num pé de sicômoro. Subiu e Jesus passando, Jesus olhou para cima, ele subiu para ver Jesus, mas Jesus disse: Zaqueu, desce depressa. Por que desce depressa? Porque Deus tem pressa em salvar aqueles que são seus. Irmãos, nós estamos perdendo tempo com muitas coisas e nós não estamos exercendo uma função do ir de pregar o Evangelho a toda criatura. Irmãos, para quantas pessoas nós pregamos essa semana? Como que vai haver salvação se não há quem pregue? Nós estamos perdendo tempo com as nossas coisas, irmãos. Com as nossas coisas. Ah, meus queridos, o que está acontecendo com nós, o povo de Deus? Qual é o motivo, irmãos, da nossa frieza? Sabe por quê? Há tanta frieza no meio do povo de Deus, porque nós perdemos tempo com as coisas do mundo. Nós só se preocupamos com as coisas do mundo. E Paulo fala, o fim desses que só se preocupam com as coisas do mundo, o fim é perdição, visto que só se preocupa com as coisas terrenas, com o seu umbigo. Está tão claro lá em Filipenses 3, versos 17 e 18. Os inimigos da cruz. Porque a cruz envolve morte diária, dia a dia, não perder tempo. Percebe? É estranho, irmãos, como a gente vê hoje os cristãos que... como é que você está, irmão? Eu estou na bênção. Eu estou na bênção. Mas que bênção que você está, irmão? Ah, nossa, no final de semana teve um culto maravilhoso, um culto que, nossa, o culto parece que foi para eles, o culto é para o Senhor, oferecemos para o Senhor, e o Senhor nos fala pela sua palavra, adoramos a Deus através dos louvores. A vida do cristão é uma vida de adoração continuamente ao Deus e Pai, percebe? Não é para nós o culto. Então, queridos, vocês se lembram quando José interpretou o sonho ali de Faraó? Interessante, irmãos, que Deus deu a José graça para que ele interpretasse aquele sonho. Dá um pulinho lá em Gênesis capítulo 41, do versículo 32 ao 36. Gênesis 41, a partir do versículo 32. Então aqui José interpretou o sonho para ele. Queridos, agora veja aqui, porque José nunca perdeu tempo, irmãos. Quando ele estava na casa de Faraó, ele trabalhava e Deus o abençoava. A casa de Faraó por causa de José. José era um homem que não perdia tempo. Lá na prisão, ele poderia muito bem ficar lá na sua celinha, tranquilo, mas ele conquistou o coração daquele carcereiro. E ele foi uma bênção lá na prisão. Ele serviu os outros, percebe? Então, ele interpretou sonhos porque ele tinha intimidade com o Pai, ele buscava o Senhor, buscava o Pai, buscava a direção do Senhor. E aqui quando o Faraó teve aquele sonho, olha aqui o versículo 32. Irmãos, eu não vou ter tempo para ver o contexto aqui e os versículos antecedentes aqui. Vamos partir do 32, que diz assim, olha: o sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus. Deus quem vai fazer isso? Deus já estabeleceu. José estava dizendo para Faraó, olha, aquilo que Deus vai fazer já foi estabelecido. Então, Faraó, você agora, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Ele continua dizendo, é estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-la. Está vendo, irmãos? E aí ele diz assim, agora, pois, escolha Faraó, um homem ajuizado.
olha José dando conselhos tão sábios para Faraó. Aqui José está tipificando Cristo, irmão. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Então, Faraó, não perca tempo, Deus se apressa em fazer isso, Faraó. Ajuntem-se os administradores, toda a colheita dos bons anos que virão, recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Irmãos, que sabedoria é essa? Se você ouvisse aquele que era súdito do teu reino ali, escravo do teu reino, o que você faria com um homem desse, irmão? Manda matar que ele está louco? Não, espera aí. Você é muito sábio. Então colocou José como administrador, governador do Egito. Que coisa linda, irmãos. José, ele era um negligente? José perdia tempo? Não, ele estava aqui estimulando o Faraó. Deus tem pressa em fazer isto. Então arrume aí homens sábios, pessoas, administradores. Não, José, você vai ser o meu administrador. Você só não vai poder sentar no meu trono, mas você vai ter autoridade sobre todo o meu reino. Exatamente isso. Irmãos, alguém disse com muita sabedoria certa vez, disse assim: as 4 coisas que não voltam para trás. A primeira delas é essa aqui: a pedra atirada, ela não vai voltar para trás. A segunda é a palavra dita. A terceira é uma ocasião perdida. E a quinta, meus irmãos, a quarta é o tempo perdido. Não vai voltar mais atrás. Queridos, é uma loucura dizer amanhã, quando Deus deseja realizar hoje. Deixar para amanhã, deixar para a semana que vem. Essa semana, uma semana que vem, eu te garanto que vou. Perdendo tempo, perder uma semana de tempo, irmãos. Que coisa triste. Então, nós não temos tempo para perder tempo. Aproveite cada oportunidade para fazer a coisa certa, não perder tempo. Percebe, irmãos? Nós vivemos em um tempo em que as pessoas gastam tempo com muitas coisas vazias de sentido e de propósito. Não tem tempo. A gente às vezes se encanta, né? Quando tem um texto aqui que me chamou a atenção, estava lendo ele hoje à tarde, me veio à mente, Atos capítulo 16, versículo 5. Olha que interessante aqui, irmãos. Isso aqui está dentro de um contexto global de tempo, porque as pessoas usam esse versículo aqui como jargão religioso. Vamos ficar tranquilos, porque se nós vivermos assim, o Senhor vai acrescentar dia a dia os que estão sendo salvos, né? Olha só, Atos 16, verso 5. Assim, Atos 16, versículo 5. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentava em número. Irmãos, esse versículo não é um versículo tão maravilhoso? Não é lindo? Puxa vida, olha só, assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentava em número. Por que a igreja aumentava em número? Sabe por quê? Se você ler o contexto aqui, vamos ler apenas um versículo do contexto aqui, o versículo 36 do capítulo 15, que diz assim: Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades, nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Irmãos, será que existe isto em nós, a preocupação com os nossos irmãos? A preocupação com aqueles irmãos que muitas vezes estão caminhando meio na bancarrota? Estão caminhando meio como que distraídos? Será que nós importamos em visitá-los, em querer ajudá-los e cuidar deles? A maioria não, irmãos.
estão confortados ali, gastando tempo que não tem nada a ver com o tempo que o Senhor está envolvido. Estão perdendo tempo. O tempo urge, irmãos. Deus se apressa. Deus tem pressa em preparar a sua noiva. Deus tem pressa em vir buscar os últimos pecadores que tem nessa cidade. E nós estamos nos omitindo, deixando que outros povos vá lá e inventem para eles uma campanha disso, campanha daquilo, para que leve todos para o inferno, porque nós estamos omitindo. A igreja de Cristo, infelizmente, perdeu a visão missionária, porque ela está voltada para si, só pensa em seus interesses e deixa que o mundo vai para o inferno. Isso vai ser cobrado de nós, irmãos. Está escrito: se eu disser ao perverso que ele morrerá, e você não avisá-lo deste perigo, ele vai morrer na sua iniquidade, mas eu vou cobrar o sangue dele da tua vida. Isso é muito claro. E o legado que ele deixou para nós é: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, querido, nós precisamos, com a ajuda do Senhor, a resgatar o nosso tempo, a viver um tempo que se chama hoje. Amanhã se der. Não, é hoje, irmãos. O dia da salvação é hoje para todos os pecadores. Deixa eu ler com vocês aqui o último texto, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 e 2. Nós já vamos encerrar por aqui. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 1 e 2. Diz assim a palavra. Olha que coisa interessante. Paulo aqui, irmãos, está fazendo uma alusão de Isaías 49, 8. Ele está trazendo para os nossos, está interpretando para nós aquilo que o profeta Isaías disse lá em Isaías 49, versículo 8. Então Paulo diz assim: e nós, na qualidade de cooperadores com Ele. Irmãos, em que nós estamos cooperando com o Senhor, irmãos? Você já parou para fazer essa pergunta para o seu coração? Em que você e eu estamos cooperando com Ele? E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Irmãos, se você ler esse texto amanhã, você vai perceber que o dia da salvação é hoje. Talvez o dia da salvação você foi alcançado pelo Senhor, mas aqueles que estão ao teu derredor, que não conhecem o Evangelho da Graça, eles conhecem que Jesus morreu na cruz para a salvação dos pecados deles, mas eles não sabem, precisam saber que Jesus na cruz atraiu eles e os crucificou no seu corpo, tirando o pecado e dando a sua vida pela ressurreição. Irmãos, a igreja é nossa responsabilidade pregar este Evangelho da salvação. Imagina só naquele dia, aquelas pessoas que serão julgadas e que você conhece, elas receberão a sentença do próprio rei: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. E você ali também. E eles vão olhar para você: por que você não falou para mim dessa salvação? Queridos, esse dia está chegando, ele está voltando, irmãos, ou você vai para lá. Queridos, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos desperte do nosso marasmo espiritual, que sejamos motivados pelo Espírito para ir e pregar este Evangelho da graça, remindo o tempo, porque os dias são maus. Vamos ter uma palavra de oração. Obrigado, Pai, porque Tu és um Pai maravilhoso. O Senhor, no tempo oportuno, o Senhor veio até nós e nos alcançou, nos libertou do pecado, nos deu a sua vida, a vida eterna. Uma vida, Pai, para nós nos deliciarmos primeiramente em Ti, desfrutarmos do Senhor. Oh, Pai, veio tanta riqueza da Tua parte para nós, somos sustentados pelo Senhor.
Obrigado pela saúde espiritual e também do nosso corpo. Obrigado pelos nossos lares, pelo suprimento que vem da Tua parte, pelos dons espirituais que o Senhor concedeu a cada um de nós. Ó Pai, que este dom não seja apagado em nós, Pai. Que Teu Espírito sopre essas cinzas que estão sobre essas brasas, onde o Senhor depositou em cada um de nós um dom espiritual. Que nós possamos, ó Pai, desenvolver esses dons, crescer no Senhor, sermos cooperadores do Senhor na salvação de pecadores. Obrigado por esse tempo tão maravilhoso e tão proveitoso, quando nós estivemos aqui juntos, ouvindo e aprendendo do Senhor. Continue falando conosco, Pai, e faz com que a Tua palavra frutifique. E é em Cristo que nós oramos. Amém.